A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso ADcast. A paz do Senhor seja abundante sobre a sua vida e sobre a sua casa. E hoje é um ADcast mais do que especial. Sabe por quê? Vamos falar agora, Diane? Vamos. Tá fazendo um ano que nós gravamos o primeiro episódio do ADcast. Nem tinha esse nome, ADcast ainda, né? Mas esse mês faz um ano, mês de setembro, faz um ano que nós começamos, né, a gravar o primeiro episódio do ADcast. E não sei se o pessoal está acompanhando a gente desde lá, hein, Diane? Será que o pessoal lembra qual foi o primeiro livro que nós trabalhamos, que nós falamos aqui? Será que você lembra? Se sim, coloca aqui nos comentários, que mais para frente nós vamos revelar qual é o primeiro livro, né, Diane? Exatamente. E mais um detalhe, além de você anotar qual foi o primeiro, eu quero que você comente qual dos nossos ADcasts mais falou ao seu coração. Desses muitos temas que nós trabalhamos, desses um ano aí, nesse um ano de história, e você vai dizer qual o testemunho pessoal que você tem. Nós, nos bastidores, já escutamos muitos testemunhos, né, Adriana? Muitas pessoas na igreja, né, Diane, nos abordam após o culto para falar, né, como a palavra dita aqui, né, através dos podcasts tem abençoado. Mas eu gostaria que você escrevesse aí, porque aí a gente pode ler, né, Diane, aqui esses comentários, esse testemunho, e esse testemunho ele fica aí gravado nessa nossa página. Outras pessoas também podem ler o seu testemunho, podem ler o que o Senhor fez na sua vida através desses livros, através, né, do que nós temos testemunhado aqui, né, e outras pessoas são abençoadas. Né? Exatamente, não fique de fora dessa bênção. Dê uma olhada no conteúdo que está aí, talvez para trás, que você ainda não assistiu. E fica aí, porque hoje tem enxurrada de bênção para o seu coração. Aleluia. Amém? Então vamos começar, né? Mas antes de começar o nosso podcast, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores. Amém. Né? Primeiramente, a nossa amada igreja AD Vila Boa, na pessoa do pastor Adilson, pastora Márcia, que tem apoiado incondicionalmente esse trabalho. Que Deus continue abençoando a nossa igreja, que é uma bênção. Queremos agradecer a Livraria Jerusalém, né? Se você precisa de qualquer artigo cristão evangélico lá na Jerusalém, da 24 de outubro, aqui em Goiânia. Tem os contatos todos aqui de WhatsApp, envia para todo o Brasil também. Então, entre em contato. Queremos também agradecer a Valesca Pavlini. Olha a make da Diane, por favor. Nosso câmera aí, dê um close na nossa missionária Diane, certo? Meu Deus, eu tô pronta para casar de novo. Eu falei isso pro meu bem. Falei, amor, tô pronta para renovar os votos hoje. A Valesca faz um trabalho incrível. Se você precisa de uma festa, um casamento, noivado, um culto mesmo, né, que você quer, está melhor produzido, então procure a Valesca, também está aqui nos contatos. Isso, e ela tem se especializado em noivas também. Ela tem produzido noivas maravilhosas. Você que quer casar, que está se programando aí, ela é uma pessoa que vai te atender com excelência. Obrigada, Valesca. Você é uma bênção em nossas vidas. Amém. E também iBrand Marcas e Patentes, do meu querido, amado príncipe, né, Eduardo. Se você precisa de registrar alguma marca, algum serviço nessa área, você pode entrar em contato direto aqui com ele também. Né, Diane? Isso mesmo. E agora, né, nós vamos começar a falar desse livro muito precioso. E eu quero começar de um jeito, assim, diferente, né? Eu quero que você, que está nos assistindo, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te pedir que cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, que possa ter o seu entendimento aberto. Senhor, que haja unção para despedaçar o jugo de Satanás. Sim, de maneira que a mente e os corações possam estar livres para acessar todo o nível de cura que o Senhor quer derramar sobre nós nesse tempo. Que não fique, papai querido, dentro de nós nenhum nível de raiz de rejeição. Que todas elas possam ser arrancadas por tua poderosa mão, através da tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Adriana, eu confesso para você que esse livro, ele é um livro maravilhoso, de uma pessoa que tem bagagem, autoridade para falar. Sim. A pastora Joyce Meyer, ela tem sido uma referência na nossa geração pelo nível do testemunho que ela carrega de superação e cura. Cura. Né? Como você já deve saber, ela foi abusada
pelo seu próprio pai muitos anos, até mais ou menos, acho que os seus 15 anos de idade. E, posteriormente, ela teve um primeiro casamento e, pelo que ela relata, também era um relacionamento abusivo, né? Emocionalmente. E o evangelho entrou na vida dela. Sim. Depois ela se casou com o Dave, que é um homem de Deus na vida dela. E o Senhor começou a restituir e chamá-la para o ministério. De fato, quando ela realmente começou o ministério para valer, ela tinha aproximadamente 50 anos. E ela já tem 80 e ela vai fumaça, quase 90 anos. Você sabia disso? É mesmo? Não sabia. Ela tem uns 80 e poucos. Mais de 80, nossa. Vou até confirmar isso. E ela é uma mulher... é uma referência, que né, tem Diane? sido uma referência. Joyce Meyer, assim... Todos nós que estamos na igreja, né? Eu acho que em algum momento a gente já ouviu falar, às vezes, talvez não com o nome, né? Mas assim, você com certeza já se deparou, alguém já comentou, você já viu alguma coisa a respeito das obras dela, né? Ela tem muitos livros, dezenas de livros publicados. Uma Bíblia, eu até trouxe a Bíblia também dela. Assim, a Joyce Meyer era uma referência para a nossa geração. 80 anos. 80 ela anos. nasceu em 43. Nossa, 80. E ela continua pregando, né? Atualmente ela continua ministrando a palavra de Deus. Então, um ministério muito grande, proeminente ainda. Tem muita coisa para fazer. E logo aí a gente já aprende de cara, né, Diane? Porque, assim, às vezes a pessoa está... assim, com seus 30 e poucos anos, achando que não aconteceu, que não deu certo... E que acabou, né? Que já fez tudo que poderia ser feito. Uma mulher como a Joyce Meyer, né? Com um histórico tão difícil, né? Começou o ministério com 50 anos. Sim, exatamente. Né? E é tão interessante isso que você está falando, Adriana, que ela passou por um longo processo de cura, mas esse livro dela, por exemplo, ela cita inúmeros momentos como não sendo já ter tido alcançado, né? Assim, a gente está falando de um livro que foi lançado aqui em 2006, maio de 2006. Então, e a escrita dela... 17 anos. 17 anos. 2006. 17 anos. E a escrita dela é com muita humildade, né? Muito. Perceba as raízes, né, que o Senhor já tirou, as que eu ainda preciso combater. Não é algo, estou ensinando para vocês porque já superei tudo, já estou na posição Master Blaster, né? Uhum. É, de fato, uma pessoa bíblica que entende que a caminhada é muito longa e que nós sempre precisamos ter muita humildade para arrancar toda e qualquer raiz, né, que possa brotar do nosso coração. E, de fato, o que é a temática desse livro, né? O que é a raiz de rejeição? A gente tem que definir isso assim de uma maneira sucinta, mas a gente não pode perder a profundidade que está por trás disso, né? E eu quero começar aqui com o início do livro dela, né? Ela diz assim, ó: muitas pessoas no mundo de hoje estão tentando provar seu valor por subir a escada do sucesso. Estão finalmente, e aí ela fala, né? Elas parecem pensar que se apenas conseguirem uma promoção no trabalho, uma casa maior, um carro do ano, se puderem participar de um ciclo social correto, então finalmente terão valor e ganharão aceitação. Uhum. Essa fantasia, essa ilusão que ela relata aqui, não é muito difícil a gente encontrar pessoas alimentando esse nível de ilusão, de que o seu valor vai ser quando você atingir ser reconhecido, ou quando você conseguir comprar um carro do ano, né, ou uma casa nova. Exatamente. Quando ou um ministério, até dentro da igreja, né? Usamos até essa parte de dentro da igreja, né? Um ministério, quando eu for líder, ou quando eu tiver isso, né? Pastor. Exatamente. E ela vai dizer aqui, no primeiro momento, das primeiras páginas, e uma pesquisa curiosa, né? Um curioso denominador comum. Uhum. Eu achei interessante quando ela falou sobre isso. Ó. Ela disse assim, ó, Paul, né? Ela cita um famoso médico conselheiro cristão que em seu livro Creative... Não, isso aí é para você, amiga. Creative Suffering. Fez algumas observações
interessante sobre privações emocionais. Ele relata, esse Paul, relata sobre como é impressionante que uma parcela expressiva das maiores líderes do mundo tinham algo em comum. Todos compartilharam a experiência de terem sido órfãos. O que ele fez? O que esse cara fez, né? O Paul, ele fez uma pesquisa, né? Ele fez como se diz, ele fez um estudo e ele juntou a informação de que lá nos Estados Unidos a história de vida dos maiores empreendedores foram vítimas de abuso ou negligência, ou severos maus tratos, carências emocionais, privações emocionais, carências emocionais. Dificuldades na infância, né? Ele fala que 75% dos grandes, maiores empreendedores, né, dessa pesquisa sofreram essas carências emocionais enquanto crianças. Então, muitas privações, abusos, que mais, amiga? Deixado de lado, né? Entra nos privações também, abandono né? Abandono paterno. Ou materno. Dificuldades materiais mesmo, né? Passaram necessidades físicas, de comer mesmo, né? Então, assim, então ele fez essa pesquisa e disse que os maiores empreendedores, 75%, ou seja, a maioria, passaram por essas privações. Sim. Né? Sim. E aí, no decorrer do livro, não quero dar muito spoiler, né? Mas assim, é tão incrível como ela faz essa associação, né? O porquê disso, porque isso está vinculado, né? Não é à toa, né? Sim. Né? Esse sucesso, né? Depois de adulto, né? Mas isso deixa marcas e assim, nós precisamos aprender a diluir essas raízes, né, da rejeição, porque é isso que gera uma rejeição, ela explica para nós, não é? E para conseguir, né, para conseguir ter uma vida, não estamos nem falando de ser um empreendedor de sucesso, não, né, mas uma vida plena e abundante, que é o que a palavra de Deus nos promete e nos garante em Cristo Jesus. Sim, exatamente. E é tão engraçado isso, Adriana, que ele vai continuar a dizer que esses homens, né, até mesmo mulheres que chegaram ao topo, né, daquilo que eles se propuseram fazer, a busca da alma era uma só. Qual que era a busca da alma dessas pessoas? Era, de alguma maneira, se livrar daquele sentimento de rejeição, de inferioridade. Então, a primeira pergunta que eu quero deixar para você é: ok ter sonhos, ok crescer na vida, ok estudar mais, conquistar mais. Não existe nada de errado nisso. Mas a pergunta que eu te faço é: o sentimento que está por trás disso... Qual é a motivação? É uma motivação correta? Ou você lá no fundo, só quer provar para fulano, para ciclano, para o pai, para a mãe, ou para você mesmo? Que você conseguiu, né? Que superar. Você conseguiu, que alguém estava errado sobre você, que alguém estava equivocado. Que aquele pai que foi embora perdeu muito, porque olha agora a pessoa maravilhosa que você se tornou, sabe? Então, a nossa motivação, ela tem que estar correta, porque não existe ninguém que chega no topo do mundo com o coração, com a motivação, né, errada, que vai se realizar. Não vai. A pessoa não vai ter satisfação. Ela pode ser uma bilionária, ela pode ser uma pessoa que vai, como se diz, ter bens, não vai ter falta mais de nada. Mas a ausência, a falta emocional que aquela raiz não arrancada causou nas emoções, fará da pessoa ainda se sentir inferior, ainda ter dificuldade de se relacionar. Quantas pessoas, gente? A gente vê relatos. Fulano de tal é rico, mas não... Milionário, não consegue se relacionar. Tem problema com família, com filhos, né? Não consegue se relacionar, tem um relacionamento duradouro. Exatamente, não consegue se casar e ficar firme no casamento, né? Não consegue se relacionar de uma maneira geral. Então, nós precisamos entender que as raízes emocionais, que muitas vezes tóxicas, que são plantadas nas nossas emoções, elas precisam ser arrancadas para que a partir de então você tenha um alinhamento com Deus e as motivações corretas para você crescer. Exatamente. Não seja uma pessoa que vai viver para provar para os outros que você é digno, competente, que você é bom. Não perca seu tempo. Você vai vencer porque você entendeu que você é amado,
De que filho você amado, é filho amado que o de Senhor já Deus, fez por você. que você só acessa a herança que já foi proposta. Exatamente. Não tem mais nada nessa equação. Diane, teve uma parte do livro, eu acho que está até mais para frente, assim, mais do meio para o fim, mas que falou muito comigo, e eu acho que pode falar com você também. Ela falou o seguinte, que mesmo, né, depois de passar por um período de cura mesmo dessas raízes da rejeição, que primeiro o Senhor tem que trazer luz para a sua vida para você conseguir enxergar, né? Sim. Mas depois de passar por um período, acontece que pelas tribulações, turbulências mesmo do nosso cotidiano, esses sentimentos tendem a voltar como um ciclo. Então, frequentemente nós temos que revisitar esses lugares e deixar que o Senhor continue a limpeza, porque às vezes a gente acha que está tudo limpo, mas ainda tem aquele cantinho ali que tem um tapete, acabou sendo jogado, né, sujeira ali por debaixo. Então, assim, mesmo você que pode ter uma mágoa muito grande, né? Diane, você é a psicóloga, né? Inclusive, mas assim, eu acredito que todos nós, em algum nível, nós temos mágoas, sim, né? Traumas de infância, todo mundo tem um trauma. Mordemos a isca de Satanás. Exatamente, né? E quando é criança, assim, ainda é mais difícil, porque assim, como você vai explicar a complexidade de uma situação dessa para uma criança de 6, 7, 8 anos, 12 anos, que ainda é muito imatura, né? Mas assim, todos nós, então, passamos por esses traumas, essas dificuldades, essas carências em algum lugar da nossa vida, em algum lugar do nosso emocional, seja na nossa família, geralmente é na família, né? Mas assim, nós temos que nos permitir que o Senhor cure, desfaça essa raiz, né? Arranque todas essas raizinhas que vão crescendo assim, vão consumindo todo lugar, todo o território, todo o solo, né? Então nós temos que reconhecer primeiro. Eu acho que só tem como o Senhor realmente fazer isso, né? Não que Ele não seja poderoso para fazer, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, mas primeiro Ele traz luz. Sim. Nós precisamos entender e ver, conhecer qual é a raiz, quais são as raízes. Exatamente. Né? Para então ele arrancar, né? Através do quê, gente? Da palavra. Exatamente. Da palavra de Deus. É aqui que está. É por aqui que nós somos limpos, né? Através da leitura, através desse alimento sólido, através dessa convivência, relacionamento com Jesus, né? Com Exatamente, Deus. Adriana. E é tão interessante isso que você está falando, porque aqui na página 10 ela diz assim, ó, complementando isso: uma vez que o diabo sabe que somos vulneráveis em certa área, ele nos atacará ali. Exatamente. Eu gosto de dizer o seguinte: se, por exemplo, uma determinada família tem uma vulnerabilidade nos casamentos, um histórico de desestrutura familiar, qual que você acha que vai ser a estratégia de Satanás? Não, eu vou atacar a vida financeira daquela pessoa para ela ficar perturbada. Não, ela vai atacar a vida emocional, porque ela viu os problemas, talvez, dos pais, dos avós, dos bisavós, e criou nela uma mentalidade de que talvez com ela vai ser a mesma coisa. Entende? Então, é muito mais fácil você cutucar uma ferida que já está aberta do que abrir uma nova. Abrir uma nova, exatamente. Sabe? E é o muito inimigo, mais fácil. E o problema todo é que assim, o inimigo das nossas almas, né, Diane? Ele não brinca de ser diabo mesmo. Ele está vendo o tempo todo o que te traz insatisfação, o que machuca você, quem machuca você, qual é o tipo de relacionamento que fere, né? E ele vai usar essas pessoas, né, esse tipo de relacionamento para cavucar mais aquela feridinha. Às vezes começa com uma feridinha pequenininha, né, Diane? Mas vai cutucando ela para você ver ali, com um ferrinho, com alguma coisa. Ela vai abrindo mais, ela vai infeccionar, ela vai tomar proporções maiores, né? E é exatamente isso que ele faz. Exatamente. Ele sempre vai procurar as vulnerabilidades existentes. Então, qual é a grande questão de sermos cristãos curados? É você não deixar pendências. Nossa, é difícil essa história de não deixar pendências. Porque quando a gente pensa em pendência, a gente não está falando de pendência externa. Ah, mas o outro pensa assim de mim, o ciclano pensa... Não é pendência externa. Você já pensou, se você tivesse que resolver toda a pendência, entre aspas,
daquilo que o outro disse, falou, pensou de você, Deus que me livre. É incrível como a Bíblia nos instrui. As únicas pendências que você não pode deixar elas crescerem são as internas. Exato. Gente, você já pensou se Jesus tivesse que se justificar toda vez que uma multidão, um fariseu, um escriba, um fulaninho, um ciclaninho discordasse dele? Ele estava enrolado. Tava. Não ia fazer mais nada. O máximo ali era dar, como se diz, ele dava uma explicação superficial que travava ainda mais a mentalidade deles. Um enigma impossível de resolver. Uma parábola. Que ele jogava a parábola e ia embora. Tchau. Se vira com isso aí. Vocês não têm Bíblia, que vocês não querem aprender. Opa. O microfone tá caindo aí. Vocês não querem aprender, vocês não querem nada, vocês querem só ficar testando aqui, né? Exato. Então, de fato, quando a gente pensa nos métodos que Jesus usou, ele foi muito didático, mas ele gastava tempo com quem ele sabia que o coração era ensinável. Isso, exato. Ele não gastava tempo com quem ele conhecia o coração e sabia que não tinha espaço, né? E aqui, é engraçado, antes da gente entrar, uma semente, uma raiz, uma árvore, a rejeição e a cruz. Jesus, um homem que compreendia o que era sofrer e sentir dores, foi rejeitado e desprezado. Quando você experimentar a dor da rejeição, você pode identificar-se com Jesus e obter força e cura por intermédio dele. Lá em Isaías 53, a Bíblia vai nos relatar... Tô aberta aqui. Pode ler, amiga. Aqui, 53:3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens esconde o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos nele estima alguma. Exatamente. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, aqui é maravilhoso, né? E sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Isso mesmo. Ele já levou, né? Ele já levou. Ele já carregou as nossas dores. Ele já carregou. E sabe o que é o mais interessante? Jesus, ele foi rejeitado. Quando você pensa assim, mas ninguém entende a minha dor. Jesus entende. Jesus entende, porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus discípulos. Ele foi traído por Judas. Por um discípulo, né? Discípulo. Ele foi negado, inclusive, por um discípulo. Tá vendo que são pessoas próximas? Sim. Você pensa que a convivência que Jesus tinha com os seus discípulos não era a convivência que ele tinha com a família dele, porque depois que ele começou o ministério dele, ele não tinha, talvez, grande convivência com essa família, no sentido da sua mãe, Maria, né? Nessa família pelo qual o Senhor usou como instrumento para que ele entendesse o que era ser gente, entre aspas, né? A mãe que o criou, que o teve, que o criou, o pai que, entre aspas, os irmãos que vieram após ele, né? Porque Maria e José constituíram uma família depois do nascimento de Jesus. Então, a convivência com os discípulos era a convivência maior que Jesus tinha. Né? Eles caminharam juntos esses 3 anos e meio. Jesus fez um time para ensinar, para instruir. Né? Então, aqueles discípulos eram de alta confiança de Jesus. Jesus entregou tudo o que tinha de melhor para eles. Sabe? E quando a gente pensa assim, nossa, mas Judas, né? Judas, ele era sempre um discípulo mais distante. Judas era sempre aquele discípulo que estava um pouquinho, sabe? Um pouquinho longe, afastado. Agora, e Pedro? O que falar de Pedro? Pedro caminhou, era da confiança, vamos dizer assim, dos 12, né? Era aquele que Jesus chamava para ir lá no monte com ele, né? Sim. Para passar mais tempo, né? Pedro era aquele assim do peito mesmo, né? E o que me faz pensar, né, Adriana? Às vezes existem pessoas que nós podemos até esperar a rejeição delas, porque elas estão mais distantes mesmo. Elas já manifestam o seu caráter. Mas uma traição, uma rejeição, um lançar para fora. O que é rejeitar? Lançar para longe. Sabe? Lançar para uma distância. Mas de um Pedro sempre vai doer. Sempre vai. Porque Pedro é aquele que estava com Jesus no Monte da Transfiguração. Sabe? Aquele que ele chamou para lá no jardim do Getsemane vigiar e orar com ele,
né? Então, eu acredito que o coração de Jesus, por mais que ele não guardava Andou mágoa, sobre as águas. andou sobre as águas, por mais que Jesus não se ofendia, eu acredito que ele sentiu a dor da rejeição, e quando o pecado do mundo caiu sobre ele, a minha e a sua rejeição também foi foram sentida, lançadas, sim. foi lançada sobre ele com a rejeição. certeza. Nem todo mundo vai gostar da gente. É. Nem todo mundo vai aprovar quem somos. Às vezes a pessoa não gosta, não é do que você faz. Porque uma coisa é a pessoa reprovar uma atitude. Sim. Não, aquela atitude não foi legal. Outra coisa é a pessoa rejeitar quem você é. É uma rejeição mais profunda. Mais profunda. Eu não gosto daquela pessoa. Nós não temos esse direito, Adriana, de rejeitar ninguém, sabia disso? Não, Ai, não não gosto de fulana. Gosto menos de ciclana. Não tem essa opção. Cadê a missionária Eleusa? Gosto menos. Eleusa Matos Meu esteve com a Deus gente do no Segredos do céu. Coração. Foi Pensa maravilhoso. Pensa na tacada. no poder. Ninguém tá chocando ovos mais. Ninguém. Entendedores entenderão. Entenderão. Quem tava aí, já aproveita e deixa um comentário aí se você tava no Segredos do Coração 2023, Sim, né, Diane? Foi bênção. Diane, e assim, tão maravilhoso que enquanto você estava falando aqui, o senhor me fez lembrar de um ano atrás, quando nós começamos o nosso podcast, né, e nós gravamos o primeiro livros que inspiram, né? E não sei se você escreveu aí, se escreveu certo, mas o primeiro livro que nós fizemos foi A Isca de Satanás, do John Bevere. E assim, não é por coincidência, né, minha amiga, que um ano depois nós estamos falando sobre a raiz da rejeição. Sim. O que tem o conteúdo cruza o tempo inteiro. Com Exatamente. a isca de Satanás, né? A raiz, porque tudo começa com a ofensa, né? E às vezes você percebe que foi ofendido, às vezes você não percebe que foi ofendido, porque tem também quando você não percebe, e de fato você foi. E você mesmo começa a mesmo inconscientemente, levantar muros por causa dessa ofensa, né? E ela cita aí, quando nós ficamos ofendidos, nós levantamos muros, e esses muros nos impedem de ouvir a voz do nosso Pai. Exatamente. Falar conosco. Exatamente, porque a gente pensa que relacionamento com os seres humanos não tem nada a ver com relacionamento com Deus. E João vai nos dizer categoricamente que nós vamos ser parecidos com Jesus se aprendermos a amarmos uns aos outros. É verdade. Sabe? E amar uns aos outros é amar aquele que te rejeita, aquele que te trai, aquele que te olha com todo cara mundo. feia. É o que te ofendeu, é aquele que em algum momento do passado te fez sofrer. Sabe? É aquele que ainda no presente te faz sofrer. Então, é um amor que transborda, né? Inclusive a Joyce Meyer, né, Diane? Ela Sim. tem o testemunho dela, né? Ela foi abusada, gente, pelo pai. Pelo próprio pai, biológico. Com a passividade da mãe. Com a passividade da mãe. E ela testemunha que, em certo momento da sua vida, Deus mandou ela cuidar do pai dela. Eu não lembro exatamente como foi o testemunho, mas eu sei que ela teve que cuidar mesmo, gente, assim, de cuidar financeiramente, emocionalmente, de doença, tudo. Tudo. Exatamente, eu lembro, né, um testemunho uma vez que ela contou que o Senhor ordenou ela para comprar uma casa. Sim. Depois, posteriormente, parece que eles ficaram velhinhos, né? Então colocou num abrigo. No abrigo. Que ela nos Estados Unidos é muito comum. É muito comum, muito Essas comum. instituições são muito não bem não é assim organizadas. desprezar os pais, você Não. colocar eles no abrigo, não. É um cuidado mesmo. Lá é comum, culturalmente é muito comum. Culturalmente, ela estava fazendo o melhor. Tava. É como se ela estivesse dando algo de excelência para eles, né? Então, assim, e Deus tem honrado muito ela por ter conseguido amar e cuidar de quem não merecia. E porque isso foi o que Jesus fez por nós. Então, nós temos que refletir Cristo nas nossas atitudes. A rejeição pode estar aí, mas não há poder que possa afetá-lo. Se você crer apenas no que Deus diz e nada mais. Concorde com Deus. Eu acho que a grande questão do que essa autora conseguiu vencer foi que ela decidiu concordar com Deus. Sim. E se você concordar com Deus, você vai ver a sua realidade emocional e psicológica ser transformada. Adriana, eu decidi fazer esse exercício, sabe?
Eu vou falar rapidamente isso aqui e vou contar um testemunho pessoal. Uma semente, uma raiz e uma árvore. Você acha que uma raiz de rejeição na sua vida vai aparecer do nada, como se fosse uma mangueira? Sabe, assim, um pé de manga enorme no meio de um quintal? Não, não nasce assim, não. Não. É uma pequena semente. E ela vai Satanás crescendo. lança, que alguém lança. Que alguém lança. Só que é sua responsabilidade arrancá-la ou aguá-la Ou e dar adubo. Ou adubá-la, exatamente. Quantas pessoas, sem perceber, agoa e aduba sementes tóxicas, malignas? Semeia, agoa, aduba. Aí cria raiz. E depois que cria raiz, se torna uma grande árvore. Sabe o que eu acredito? Que é a ilustração mais perfeita disso? A semente é a sugestão do pensamento. Fulano te rejeitou. Ciclano não. E isso aí, quem lança é o inimigo na nossa mente. Você aquela viu aquele comportamento? Ou até mesmo, gente, fatos reais. A gente não pode pensar que é tudo ilusório, não. Claro. É um pai que foi embora, uma mãe que foi embora, sabe? Tem um caso, né, de pessoas que eu conheço, que a mãe foi embora. Elas pequenininhas mesmo. Deixou lá 5 crianças. Meu Deus. A avó que teve que se organizar com a criação até hoje. São todos, homem e mulher, assim, todos casados, adultos. Superaram essa raiz, superaram essa... Mas existem mães que abandonam, existem pais que abandonam. Existem pessoas próximas que abusam. E isso é uma verdadeira isca de Satanás para distorcer a sua identidade. Porque se você não concordar com Deus de que essa obra não foi ele, que ele não estava naquilo, que nunca foi a vontade de Deus você ser abusada, abandonada, que o Senhor não compactua com as obras das trevas, mas por causa do pecado, a injustiça que existe no mundo é muito grande. E invariavelmente a injustiça vai respingar em nós, porque nós estamos nesse mundo caído e estamos sujeitos às malignidades que existem na terra. Mas o coração do Pai é bom. Aleluia. Ele nunca vai ficar feliz de ver nenhuma raiz de rejeição, que seja ilusória, que seja real, nascer no seu coração. E é tão interessante isso, essa questão da semente. Há uns anos atrás, Adriana, o Senhor me levou a uma profunda crise. Profunda crise. E o Senhor começou a falar, filha, eu quero que você abra o seu coração. E eu comecei a escrever, sabe, sobre as coisas que estavam no meu coração. O Senhor começou a me mostrar. Quando foi do nada, o Senhor me falou assim, olha, você tem uma raiz de rejeição. Você tem uma raiz de rejeição. E eu falei, Senhor, mas da onde que isso brotou? Que semente é essa? De onde que veio, né? Que se tornou raiz e uma grande árvore, por sinal. Como que eu adubei isso, né? Como Onde? Que dia? Como que eu botei tanta água nesse negócio? Para crescer desse tanto, né? E foi uma situação tão, assim, extrema, que o Senhor foi mostrando no meu coração. Você lembra? O Senhor foi fazendo... Sabe quando você senta para assistir um filme? Eu vi o filme da minha vida. Tipo, você lembra quando você tinha 5, 6 anos, na escola tal, que você tentava ser amiga de tal e tal amiga, e elas nunca quiseram ser suas amigas? Pois é, você se sentiu rejeitada. Você lembra na situação assim, assado na sua família? Você se sentiu rejeitada. Você lembra na sua adolescência, quando aconteceu isso, você se sentiu rejeitada. E essa semente criou raiz. Exato. E aí o Senhor começou a me mostrar que muitas vezes, até depois, assim, porque eu tenho 12 anos de casada, no início do meu casamento, situações em que eu não conseguia me sentir amada por causa dessa raiz, e o Senhor me mostrou. Ele falou, você lembra dessa situação? Então, era por causa da sua raiz. Você não estava curada ainda. E foi tão forte que eu lembro que foi um tempo que eu ia tipo, num encontro, não lembro direito se eu estava na Vila Boa, se a gente já estava na transição. E a gente ia num evento de uma outra igreja, que era tipo um final de semana com Deus, e tinha várias palavras sobre as emoções, enfim. E eu lembro que um dia antes de eu ir, eu falei assim para o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso de uma cirurgia. Que o negócio aqui tá tão feio Só um remedinho não vai resolver. Não vai valer. Tem que abrir e tirar. Porque as raízes estão profundas, deturpar a minha autoimagem. Eu não consigo me ver como uma pessoa que tem valor, eu não consigo me ver como uma pessoa útil. E eu fui conversando com o Senhor, eu não consigo me sentir amada de verdade, eu não consigo. A minha alma tá dolorida, isso tá doendo dentro de mim.
Sabe? Eu quero ser uma mulher curada, eu quero receber o teu amor de maneira integral, independentemente do que as pessoas, né, vão dizer, vão fazer, né? Independentemente da bipolaridade desse mundo. Eu quero estar tão alicerçada no teu amor de maneira que seja inabalável aquilo que o Senhor plantar em mim. E aí o Senhor me levou. Quando foi no sábado à tarde, teve um momento lá em que você tinha que escrever as suas marcas. E eu escrevi todas as minhas marcas naquela folha. E você ficava em pé e você ia caminhando, como se fosse um caminho onde você declarava que aquelas marcas não iam fazer mais parte da sua história. Você estava escrevendo uma nova história. E teve uma hora, em um determinado momento, que o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, amiga. E, Adriana, naquele momento, eu vi a mão do Senhor fazendo a cirurgia. E eu senti, literalmente, eu senti. Ninguém me contou, eu senti. Um fogo. Meu Deus, nossa, um fogo. Que maravilha. Você sabe por quê? Porque raiz velha, só fogo queima. Só fogo queima, tem que queimar. Eita, Jeová. E eu senti o fogo. E era um fogo que eu achei que eu ia morrer. Eu gritava, eu urrava, eu passei por uma cura. E eu senti aquele fogo arrancando, doía. Aleluia. Aqui no livro ela fala que rejeição dói. Dói. E que pelo que a ciência tenta calcular, uma das dores emocionais mais terríveis que alguém pode sentir é a dor de você se sentir rejeitado, sem valor. Sabe? E aquela dor foi tão latente, foi aumentando. Parece que o Senhor foi aumentando a dor e aumentando o fogo. E eu senti queimar. E aí, eu terminei aquele caminho, eu terminei aquele momento. E eu percebi o quanto o Senhor tinha visitado com fogo, o fogo necessário para queimar as raízes de rejeição que eu tinha adubado, que eu tinha aguado, permitido crescer a semente que Satanás plantou em circunstâncias. Eu vou te falar uma coisa, de verdade, talvez você aí na sua casa que está ouvindo, eu não sei qual é a sua realidade, mas você talvez cresceu em um ambiente onde, por mais maravilhoso que tenha sido, você não foi confirmado na sua identidade. Talvez em algum momento na sua vida e na sua história, você foi confirmado e validado apenas pelo que você faz, não pelo que você é. Talvez a sua história, de alguém que plantou em você uma compreensão equivocada do que é seu real valor. O seu valor para Deus não está no que você faz, no que você produz, Aleluia. No que você tem para oferecer. Não. Sabe? O seu valor para Deus está no quanto você está disposto a se esvaziar de si mesmo, entregar para Ele suas mazelas, suas dores, suas raízes malignas e deixar com que a glória dele resplandeça na sua vida. Aleluia, E que você verdade. seja curado de verdade e o Senhor quer arrancar toda a raiz de rejeição da sua alma. Amém. Amém. Nossa, que palavra linda. Eu estou sentindo a presença de Glória Deus a aqui, Deus, Ele Diane. está aqui. Ele está aqui. Amém. Amém. Jane, engraçado que enquanto você estava falando isso, eu não sei se me foi vindo uma imagem, né, na minha mente, porque quando você tem uma árvore muito grande, você quer cortar essa árvore por qualquer razão, que seja, estou falando do mundo físico até, para a gente poder fazer essa associação. Você corta os galhos, né, depois você corta o tronco, mas a raiz, o toco e a raiz estão lá. Sim. Quer dizer, você consegue cortar toda aquela folhagem que de repente está atrapalhando, vai impedir, mas a raiz, você tem que arrancar a raiz e não é uma tarefa muito fácil, não, especialmente dependendo do tamanho da árvore. Às vezes tem que até colocar fogo mesmo para enfraquecer ela, para que você consiga, ela tá morta, né? E aí você consiga puxar, ou, né, dependendo do tamanho da árvore, vários equipamentos para ajudar, né? Você não consegue fazer isso sozinho com a força humana. Mas, assim, isso me veio na mente aqui, Diane, porque o que eu penso, assim, que é quando você vai cortando essas flores, né? De repente você já percebeu que você tem uma raiz da rejeição e essa raiz já virou uma árvore grande. Como o exemplo aqui da Diane, né? Porque todos nós, em alguma área, nós temos isso, né? Então já virou uma raiz grande. Então o Senhor primeiro te traz luz para o que é, para o tema que é, Ele te mostra onde que é. E aí, através da palavra de Deus, do nosso alimento, nós conseguimos ir cortando. Não, isso daqui não me serve. Mas assim, a raiz, para arrancar toda aquela raiz e deixar o solo limpo, puro de novo, para receber realmente a árvore da vida, né? O que o Senhor quer que cresça realmente no nosso coração, Ele tem que arrancar. Sim. Ele tem que arrancar, é o poder dele.
Nós não vamos conseguir sozinhos, especialmente se for algo muito grande, que você que já cresceu, que você já alimentou, já adubou. É Ele que vai fazer a obra. Exatamente. Porque às vezes você pode estar olhando para um problema, né, Diane? Fala assim, eu não dou conta. Eu já olhei para o problema e falei, Senhor, eu não dou conta. Pode entrar com a pá mecânica e detonar, jogar tudo no chão, porque isso aqui eu não consigo fazer. E é isso aqui que o Senhor quer mostrar para nós mesmos. Ele dá conta, Ele já fez, Ele já sofreu por você, Ele já levou os seus pecados na cruz, a sua rejeição, a sua dor, e Ele tem um fardo leve para você. Exatamente. Ele tem um fardo leve para nós, o fardo dele, nem o jugo dele é pesado. Exatamente. Porque Ele já levou por nós. Oh, Jesus, Tu és lindo, Senhor. Amém. E é tão interessante isso, Adriana, porque quem experimenta do fogo de Deus que nos cura, que apura, queimando as impurezas e deixando aquilo que é eterno, aquilo que é bom, só quem experimenta desse fogo pode realmente continuar sua caminhada, apesar de toda e qualquer circunstância, sabe? Verdade. Eu acho que nós precisamos entender que não existe evangelho sem cruz, mas também não existe evangelho sem fogo. Não tem. O fogo do Espírito precisa queimar o nosso coração, o fogo do Espírito precisa ter espaço em nós para arrancar tudo que está empodrecido, morto, necrosado nas nossas estruturas, sabe? É verdade. E o Senhor tem trago renovo na nossa vida. E é tão interessante que ela vai dizer sobre como nós podemos identificar essas raízes de rejeição em nós e como você pode também identificar alguém que carrega essa raiz. Essa raiz. E ela fala algumas coisas interessantes. Eu vou ler um trecho aqui. Eu realmente gosto dessa definição, porque pessoas que são inseguras não conseguem ter um controle das suas vidas. O diabo prevalece sobre elas e as atormenta. Um grifo meu agora. O tempo todo. O tempo todo. Uma pessoa que é insegura, ela é atormentada por Satanás. O tempo todo. O tempo todo. Tudo que ela pensa que ela vai fazer, ela pensa que vai dar errado. Que ela não vai as pessoas não vão gostar, não vai agradar. Mas será que fulano, meu Deus, ciclano vai... E aí por aí vai. Pessoas inseguras são constantemente atormentadas pelo que as outras pessoas pensam. Elas possuem uma raiz de rejeição na vida e frequentemente terminam sendo manipuladas, controladas pelos outros. São pessoas que vivem para agradar os outros, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo de Deus e viver para agradar a Deus. Aí eu coloquei um contraste aqui. O que é ter segurança? Pleno domínio, ser forte, governar, estar sem ansiedade, estar livre de cuidados. Olha só. Quando a gente pensa no inseguro, que tem a raiz de rejeição, nós estamos falando de uma pessoa ansiosa. Estamos. E quando a gente pensa na segurança, a gente está falando de alguém que está sem ansiedade, que é forte, que tem pleno domínio, que tem pleno governo, livre de cuidados. Pleno governo, sobretudo, sobre as suas emoções. Sobretudo sobre as emoções, exatamente. Essa semana eu fiz uma live que eu fiz uma comparação de que as nossas emoções é como se fosse um cavalo selvagem. Sabe aqueles cavalos de filme americano? Sabe? Lá do meio do filme dos índios. Dos faroestes, do faroeste, né? que ninguém consegue domar. Uhum. Essa é a minha e a sua alma. O que é o Senhor na nossa vida? É um cavalheiro que ele entra e ele fala, deixa eu colocar uma rédea, deixa eu colocar um arreio. Vai treinar cavalo. Ele te põe um arreio, ele monta em você, ele puxa a rédea, que é o domínio próprio, e ele fala, agora vai para onde eu mandar. Isso. Vai para onde eu determinar. E o Senhor gosta da nossa cooperação. Ele fala, o Espírito Santo de Deus é aquele que te dá domínio próprio, mas para isso você tem que ter espaço e Ele quer que você coopere com Ele nessa atuação da manifestação do Espírito. O Senhor quer que você entregue as rédeas das suas emoções, da sua mente para Ele, porque Ele quer governar. Ele não quer que você seja mais um cavalo desenfreado, selvagem do pasto, não, meu filho. Exatamente. Pelo amor de Deus, para de feiura. Deixa Deus por rédea aí. Aleluia, glória a Deus. Diana, esse livro é tão rico, né? É muito rico. Nós temos tanto para comentar e assim, mas assim nós recomendamos, né, Diana, a leitura dele para você. Inclusive na parte 2
nós vamos falar sobre as principais causas da rejeição. Ela cita várias causas e também cita o resultado dessas causas, né? O resultado dessa rejeição, né? Por que que a gente fica assim, né, Diane? Exatamente. Então, a gente quer continuar esse tema com você na nossa parte 2 e esperamos que você, que não é inscrito aqui nesse canal, que já se inscreva nesse canal aqui, curta, compartilhe. Às vezes esse conteúdo, né, compartilhe com a pessoa que Deus tocar no seu coração, né, Diane? Sim. Às vezes o Senhor quer falar com alguém e a pessoa precisa ouvir esse conteúdo, né? Então, mande para essa pessoa, tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração dela. Exatamente. Né? E antes da gente encerrar essa parte 1, eu quero fazer um apanhado sobre as últimas considerações dessa parte introdutória das raízes. Primeira coisa, a cura envolve dor. Como eu falei para vocês, quando eu estava tendo aquela experiência, Adriana, com Deus, eu vi primeiro a dor ser latente, porque a gente precisa, às vezes, ter dimensão. Ela vai falar isso mais no final do livro, de que é impossível você desfrutar de qualquer nível de cura se você não tiver a compreensão do quanto aquilo te doeu, daquilo tanto que aquilo te magoou. Ai, fulano morreu, não tá tudo bem. Ciclano abandonou, não tá tudo bem. Fui abusada na infância, mas sabe que eu nem lembro disso, eu nem considero isso. Ai, para! Pelo amor de Deus, considera. A Bíblia fala que nós temos que considerar, que tem tempo certo para todas as coisas, nós temos que considerar o dia mau. Considera, registra, chora, se lamenta, fala para o Senhor que doeu, conta para alguém aonde que doeu. Sabe, não finge que não está lá. É um elefante branco no meio da sala, não está lá, não. Não está lá, não. Você está negando, né? Negando o que aconteceu nessa parte, né? Isso não é o caminho, né? Superar não é negar. Superar é vencer algo que você tem consciência que foi doloroso. Exato. Então, a cura, ela envolve dor. Uma pessoa com raiz de rejeição não se sente bem a respeito de si mesma. Qual que é o problema da raiz de rejeição? É porque ela não vai modificar apenas a sua relação com os outros. Ela vai implicar e impactar a sua relação consigo mesmo. Você não vai se sentir bem com quem você é. Tudo que você faz, você vai ter um senso de perfeccionismo, onde você sempre acha que você deveria fazer mais. Entende? Você deve crescer até ser confiante o suficiente para crer que tem dignidade e valor. Isso não significa que não temos coisas erradas conosco que precisamos mudar. Não significa isso. Mas se tudo o que basta para o diabo destruir nosso valor é encontrar alguém que nos rejeite, então estaremos com grandes problemas. Porque todas as vezes que alguém te rejeitar, te lançar fora, você simplesmente acreditar que você não tem valor, de fato, você está com grandes problemas. E para encerrar, não deixe que a opinião de alguém determine o seu valor. Amém. A opinião das pessoas não podem impactar você de maneira que você duvide do seu valor. Erros todo mundo tem. Defeito todo mundo tem. Diferentes opiniões todo mundo tem. Mas a partir do momento que você tem Cristo, você não vai atacar as pessoas na identidade. Em amor, você vai dizer algo sobre o comportamento que você não concordou. Exato. E não permita que ninguém ataque a sua identidade. Aceite a disciplina, a correção, um bom conselho de alguém que falar sobre um comportamento. Né? Olha, fulano, esse comportamento acho que não foi legal, acho que pode melhorar isso. Ok, tudo certo. Você é assim, você é assado. Não sou nada. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Amada, altamente favorecida, menina dos olhos de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo eleito. Amém. E Jesus. Só isso Glória basta para a sua identidade em Deus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor pegue essas palavras e arranque toda a raiz de rejeição do seu coração e que nasça novas plantas, né? E que o Senhor plante, que encontre em você um solo fértil para que cresça o que o Senhor tem para a sua vida, né? As sementes que Ele colocar para a sua vida. Amém? Então, nós vamos continuar esse tema, né, Diane, na parte 2. Envie esse vídeo para alguém que Deus tocar no seu coração. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para essa pessoa. Amém. Fiquem com Deus.